Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Silmara? Tudo bem, e você? Também. É... Silmara, a gente começa já, viu? Vamos esperar os seguidores entrarem, né? Pronto, já começaram a entrar. Boa noite, gente. Acho que já podemos dar início. Eu sou Luísa Botelho, né? Médica veterinária formada pela Unileão e apresentadora de lives no meu Instagram profissional. E hoje eu convido a Silmara Aquino, advogada, e eu agradeço muito por estar aqui, Silmara, por nos dar essa live, essa apresentação. Eu gostaria de agradecer pelo espaço, doutora Luísa, por ter me convidado para compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, no mundo jurídico, das poucas coisas que eu já vi, assim, dos casos. E para mim é uma honra estar aqui compartilhando o conhecimento que eu tenho acerca do assunto que a gente vai discutir aqui hoje. Ótimo, ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho do currículo da doutora Silmara. Até agora só o Nieraldo que entrou, né? Não sei se eu espero mais gente. Algumas pessoas falaram que não iam conseguir assistir no horário, mas fica salvo, né? Fica salvo, sim. Fica salvo no teu e no meu. Pronto. Tá, então eu vou falar um pouquinho do currículo da doutora Silmara e a gente vai iniciar a nossa live. Então, Silmara Aquino, ela é formada pela Unileão, ela é pós-graduanda em Direito do Trabalho e Previdenciário. Ela trabalha nos escritórios Torres e Loyola Advogados, é secretária-geral da Ajaforte Cariri e membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do CREATO. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Travou um pouquinho, mas agora voltou. Às vezes fica travando um pouquinho, acho que é a conexão. Mas deu Sim, para escutar o currículo e tudo? sim, deu sim. Ótimo, pois então vamos dar início à nossa live. Então, doutora Silmara Aquino, quais são, assim, os principais direitos e deveres de um médico veterinário? Pronto, falando mais assim, na questão de direito, o veterinário ele tem direito à remuneração justa, que eu acho que é até é uma questão bastante discutida entre vocês, nessa questão da remuneração justa, né? Sim, Que ultimamente está bem complicado o mercado de trabalho, mas é um direito do veterinário a remuneração justa, a proteção contra acusações sem provas e o respeito por parte dos tutores e por parte de toda a equipe também. Esses são alguns direitos do médico veterinário. Em relação aos deveres, do ponto de vista jurídico, o veterinário ele tem o dever de zelar pela boa prática profissional. Ele tem a responsabilidade, né, a obrigação de atender com responsabilidade técnica, a registrar o prontuário dos animais de forma correta e, principalmente, a obedecer e respeitar o código de ética veterinária. Esses são alguns deveres. certo. Silmara, com relação à remuneração, o que, que você acha desse fato dos plantões, alguns plantões, algumas clínicas, hospitais pagarem tipo R$ 100, 120 por um plantão de 12 horas? É assim, é bem absurdo, porque tem que ser proporcional, né? Enquanto tem profissionais que estão trabalhando ali com a carteira assinada, exercendo a mesma função que outros mesmos profissionais assim, o que foi que eu já soube, né? Algumas clínicas contratam e assinam a carteira, né? Aí fica o profissional, ele vai, ele faz os plantões e recebe um valor, digamos assim, que razoável, justo. Mas, em contrapartida, tem outros profissionais que não têm a carteira assinada, que exercem as mesmas funções que esses que têm a carteira assinada e não recebem a mesma remuneração, recebem assim bem abaixo. E realmente é uma prática que a gente vê muito acontecendo, infelizmente, né, ultimamente, mas é uma prática que ela não é, digamos assim, lícita. É um desrespeito, né, na verdade, com o profissional. Você acha que a tendência é melhorar esse piso salarial com o tempo? Assim,
Acredito que sim, porque as demandas trabalhistas também já estão surgindo, né? Antigamente a gente não via, assim, veterinário buscando os seus direitos na Justiça do Trabalho. Hoje em dia a gente já vê mais. Então, acredito que por conta disso, a tendência é melhorar. Eu não sei se demora ainda, né? Enfim, não sei, assim, quanto tempo vai demorar para melhorar, mas a tendência é que melhore. A gente espera que melhore mesmo. Eu imagino. Então, vamos para a próxima pergunta. Pronto, já começou a chegar mais gente, isso é ótimo. Então, Silmara, o que é proibido na medicina veterinária e quais são algumas das penalidades? Pronto, juridicamente falando também é proibido. É uma questão até polêmica, mas o corte de cauda do animal, o corte de orelha para fins estéticos é uma conduta extremamente proibida. Né? Tem também tutores que buscam a retirada das unhas, das cordas vocais, e tem veterinário que acaba se submetendo a realizar esse procedimento. E aí são procedimentos extremamente proibidos, e o veterinário, tanto o veterinário como o tutor que submete o animal a isso, eles respondem tanto administrativamente como juridicamente, né? Processualmente, assim, na justiça mesmo. E as penalidades, elas variam, né? Desde a advertência até a proibição de exercer a profissão. E dentre outras coisas também, como, por exemplo, deixar de manter o prontuário do animal atualizado, também não é uma conduta permitida. Deixa eu ver, divulgar preço de serviço também não é permitido, né? Promoções. E prescrever medicamentos sem consulta, que acontece bastante. Eu acredito que muito tutor não entende e acaba achando que esse veterinário aqui ele é chato, ele não quer me ajudar. Eu tenho muitos amigos da medicina veterinária, né? E aí eu vejo muita gente postando e se reclamando que os tutores não querem pagar as consultas, né? Entram em contato, relatam o problema e, o que é que eu passo para o meu animal? O que é que sem realizar a consulta? E aí, às vezes, a pessoa acaba se compadecendo, passa alguma coisa e depois acontece alguma coisa e o tutor faz o quê? Processo. Tenta responsabilizar, exato. Isso é extremamente proibido também. Ótimo. E, Silmara, com relação tipo, uma questão de erros na medicina dos veterinários, quando o veterinário comete um erro, um erro de procedimento, ou por falta de conhecimento, ou então por outras questões, como é que ele tem penalidades por isso? Sim, ele pode ter penalidades se ficar comprovado, né, que realmente houve, digamos assim, uma negligência ou uma imperícia, né, que é a falta de técnica para realizar aquele procedimento. Então, se ficar comprovado que houve negligência, imprudência ou imperícia, o veterinário ele pode ser responsabilizado. Mas aí vai ser apurado tudo, se ele teve o dolo de cometer aquilo dali, porque a gente sabe que erros acontecem, né? Inclusive, quando a gente vai submeter o nosso animal a uma cirurgia, a gente assina um termo de consentimento, porque sabe que pode vir a acontecer alguma coisa, né? O veterinário ele não vai prometer a cura, não vai prometer. Ele vai vender o serviço, ele vai realizar da melhor maneira, mas sabendo, né? E o tutor tendo conhecimento que pode acontecer o pior. Como com nós também, né? Assim, nós, seres humanos, isso também pode acontecer, estamos também suscetíveis. E por isso a gente assina o termo de consentimento. E aí o veterinário ele pode ser responsabilizado se ficar comprovado que ele teve o dolo. Que ele realmente teve o dolo de cometer aquilo dali, que ele foi negligente. Mas se ficar comprovado que ele agiu dentro da legalidade, seguiu todas as regras, tudo bem direitinho, aí exclui a culpa do veterinário. O dolo quer dizer que, tipo, se ele foi intencional, ele faz esse erro. Isso. Entendi. Ótimo. Então, vamos para a próxima pergunta. Então, quais procedimentos que são obrigatórios, que devem conter numa rotina de clínica veterinária? Tipo, a gente tem os prontuários, né, que devem conter. Sim. Pronto. O prontuário é muito importante. Inclusive, o termo de consentimento, né? Não aqueles termos genéricos, mas realmente
com todas as informações do procedimento que vai ser realizado, do veterinário que vai estar realizando aquele procedimento, tudo bem direitinho. E no prontuário é importante também registrar recusas do tutor, porque eu sei que tem muito tutor que leva o animal na clínica, né, pede o atendimento e o veterinário diz, a gente precisa fazer essa medicação, precisa fazer esse exame, e o tutor se recusa. Sim. E depois acontece o pior e a culpa é do veterinário. Então, é importante registrar tudo no prontuário, inclusive que foi solicitado exame X, foi passada a medicação tal, e o tutor se recusou. E ao final do atendimento, é algo que eu nunca vi assim ninguém fazer por aqui, mas é importante, né? Eu acho que seria interessante imprimir esse relatório da consulta, né? Com as recusas, com todo o registro clínico ali do atendimento e solicitar que o tutor leia e assine no final, porque aí qualquer coisa, aí já fica resguardado. Aí a clínica fica com uma via, né? E o tutor leva a outra, as duas assinadas pelo tutor para mostrar que isso ali é verdadeira, aquela informação ali é verdadeira. Mas é muito importante, principalmente em situações assim mais delicadas, né, de animais. Eu não falo assim no atendimento clínico comum, assim, do dia a dia, uma coisa mais simples, que também é até importante, mas eu falo mais na questão de um atendimento mais delicado. Que precisa de um tratamento ali urgente, um remédio, um exame, e o tutor, ele não autoriza. Interessante. Então, é muito interessante essa questão do termo no final, né? Registrar tudo que aconteceu na clínica e imprimir e pedir para o tutor assinar. Muito interessante, é uma dica muito importante. Ótimo. Então, vamos lá. Silmara, como a gente pode evitar um processo legal de um tutor? Assim, quais são os motivos também do tutor processar? Geralmente por falta de informação, né? Geralmente os tutores eles buscam o meio judicial ou por falta de informação ou por alguma negligência em algum procedimento, mais ligado à falta de informação mesmo, ali, uma falha na comunicação. E aí por isso que é tão importante documentar tudo. Inclusive uma coisa que eu acabei não falando, né, de o que ter na clínica médica, nas consultas do dia a dia, sempre registrar como foi que o paciente chegou na clínica, né, com fotos, vídeos, e colocar ali no prontuário a situação do animal, sempre. E aí, documentando tudo, não prescrever de forma nenhuma, né, medicação através de WhatsApp, sem ver o animal antes. Dessa maneira, documentando tudo, principalmente documentando tudo. Tem como se resguardar de um processo. E eu bato muito nessa tecla do prontuário, né? Um prontuário completo, né? Contendo tudo, inclusive as recusas, e principalmente as recusas do tutor de seguir com o tratamento, isso ali vai resguardar o veterinário de um processo. Pode até não resguardar do processo, assim, o tutor ele pode até, mesmo assim, entrar com o processo. Mas na hora de você apresentar a sua defesa, você vai mostrar que você agiu dentro da legalidade. Ok. Uma pergunta que eu tenho. Tipo assim, nessa questão de evitar processos de tutores. Às vezes o veterinário, ele pode cometer um erro, né? Tipo, passar uma dosagem errada, ou então aplicar uma medicação errada e tal. Por até, assim, sem ser intencional. Aí, às vezes, o tutor, ele percebe isso e processa. Tem como algum documento que a gente possa se proteger com relação a isso? Assim, em relação à dosagem de medicações erradas, pode ser considerado uma imperícia e uma imprudência, assim, e de certa forma, imperícia e negligência, imperícia e imprudência, né? O juiz ali, ao analisar, ele pode achar que o veterinário ele foi que houve a imperícia porque o veterinário tem o dever de saber, né, essas questões de posologia, mas pode acontecer. Mas para ser responsabilizado, não basta só, eu passei aqui sem querer, sem ter a intenção, uma dosagem maior do que o que devia. Não basta só isso.
precisa que o tutor comprove que o animal teve um prejuízo por conta daquilo dali. Se não fez mal, pronto, não tem o que pedir na justiça. Mas se fez mal, se trouxe algum dano, se trouxe perigo, né, do animal via óbito, aí sim o veterinário ele pode ser responsabilizado. Uhum. E quais são, assim, as penalidades? Tipo, eu sei que tem cassação, né? Ele pode até deixar de exercer Isso. sua Essas são profissão. as penalidades mais administrativas, né, junto ao Conselho de Medicina Veterinária. Quando a gente traz para essa parte de processo, a gente vê mais condenações em dano moral, em dano material, né? Eu já vi um caso de uma clínica até aqui da região que, inclusive, foi feito até de forma errada, né? O procedimento. Um animal foi levado para ser castrado. No dia foi assinado que um responsável, né? Um médico veterinário realizaria a cirurgia. No dia da cirurgia, quem realizou foi outro, sendo que quem assinou não tinha sido quem realizou, e aí deu problema. E o animal acabou vindo a óbito, né? Teve um problema na cirurgia, realmente foi erro, e aí nesse processo em questão, a clínica foi condenada a pagar dano moral e a restituir todo o valor que o tutor gastou, né, na clínica com cirurgia, medicação. Então, quando a gente traz para essa parte jurídica de processo, a gente vê mais as condenações nesse sentido, de dano moral e de dano material. Essas questões, assim, de administrativo, é mais no conselho mesmo, no Conselho de Medicina Veterinária. Uhum. Quais são, o que levaria a esse administrativo, a esses danos? Por exemplo, o veterinário que faz o corte de cauda, de orelha, por exemplo, para fins estéticos. Esse veterinário ele pode ser denunciado junto ao Conselho de Medicina Veterinária do estado que ocorreu. Por exemplo, se é um veterinário aqui de Ceará, ele vai ser denunciado no Conselho de Medicina aqui de Ceará. E aí eles apuram, né? Claro que a denúncia ela tem que ser carregada de provas, né? Então, para denunciar, você consegue denunciar através de ouvidoria, de e-mail, e você tem que juntar as provas, né? Foto, vídeo, conversas. E o tutor também pode ser responsabilizado, né? A denúncia contra o tutor que submete os animais a esse tipo de maus tratos, né? Porque para fins estéticos maus tratos, é na delegacia comum mesmo. Uhum. Então seria mais o descumprimento das leis. Sim. Tem Entendi. também uma questão que, por exemplo, vocês também têm a tabela, né, de honorários de vocês, né? Valor de Sim. consulta. Cobrar abaixo também pode fazer com que o veterinário responda um processo administrativo, principalmente consulta, né? Às vezes tem o valor da consulta lá na tabela e o veterinário cobra abaixo. Se o Conselho de Medicina Veterinária descobriu, o advogado, o veterinário, ele pode ser responsabilizado por cobrar abaixo do valor. Então, essas questões de valores variam com relação à região, pelo que eu entendi, pelo que eu tenho conhecimento. Tipo, em São Paulo, tem veterinários que cobram a consulta mais caro, em clínicas já na região Nordeste já é mais diferente, já cobra um pouquinho mais barato. Com a gente também é assim, com os advogados também a gente tem a nossa tabela e é de acordo com o Estado. Você sabe onde é que a gente pode ver essa tabela? Se tem no CRMV? Eu não sei te dizer, eu acho que tem no site do conselho, mas eu não tenho certeza. Vamos informar sobre isso. Então, a gente vai à nossa última perguntinha. Para os espectadores, se vocês quiserem perguntar, podem ficar à vontade. A gente também está respondendo as perguntas. Então, Silmara, o que é permitido e proibido no ambiente virtual na medicina veterinária? Vamos falar um pouco sobre o ambiente virtual. Pronto. O que é permitido, né? Postar conteúdo educativo e informativo. Postar bastidores, né, da clínica, mas com ética. E falar de serviços de forma neutra, né? Sem aquele apelo comercial, de falar de promoções e da captação da clientela, digamos assim. E o que é proibido, né? Justamente divulgar os preços dos serviços, né? Fazer
sorteio de procedimento também é proibido, e prometer a cura, prometer que vem para a minha clínica que aqui eu vou tratar o teu cachorro, ele vai ficar bem, o teu gato. Não pode, né? A gente tem que vender o nosso serviço. Não pode prometer o resultado. Uhum. Você sabe por que que não pode divulgar os valores? É porque eles acham que pode gerar uma concorrência desleal. Caso, por exemplo, você posta o valor da sua consulta. Um colega pode ver, a consulta dela é R$ 100, eu vou cobrar 80 na minha, e assim vai. Aí pode ter esse choque e aí acontece a concorrência desleal. Entendi. É, tem sentido. Porque também pode baixar o piso salarial e tudo. Sim. É, tem sentido. Pois a gente finalizou aqui as perguntas. Vamos dar mais um pouquinho de tempo para ver se o público tem alguma pergunta. Gente, se quiserem perguntar, podem perguntar, tem aqui nos comentários. Bem, eu acho que ninguém vai perguntar, né? Então, vamos encerrar nossa live. Boa noite, Silvinha. Então, eu não sei se ela vai perguntar, eu acho que não. Mas, enfim, se for perguntar, viu, pode ficar à vontade para inserir comentário. A gente já está aqui finalizando a live. A nossa live ela vai ficar gravada, tanto no meu perfil como da Silmara. Eu também vou colocar a live no perfil do YouTube. Eu queria agradecer imensamente, Silmara, por essa palestra. Foi muito enriquecedor, com muitos conhecimentos. E eu também queria agradecer aos espectadores por terem assistido a live todinha. Muito importante. Eu que agradeço, doutora Luísa. Muito obrigada pelo espaço. É muito importante para mim também estar tendo esse espaço aqui, dividir um pouquinho da rotina jurídica, né, nesse meio veterinário. Eu quase cursei medicina veterinária, inclusive. Quase, muito quase mesmo. Nossa! Eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui na sua página, né, no seu canal, para dividir um pouquinho do meu conhecimento. E conte comigo, né, para outras lives, se tiver alguma dúvida jurídica. Inclusive os espectadores também, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo que eu respondo todo mundo. Ótimo. Pois muito obrigada, Silmara. Tenha uma boa noite. Obrigada, gente. E tchau, tchau. Tchau.